Boa noite. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior, onde eu comecei a abordar as técnicas de Reiki para envio à distância. Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo em algumas técnicas que vale a pena. Falar principalmente da técnica da redução, que é a principal delas, certo? As outras praticamente ninguém usa, ocasionalmente só para experimentar. Bom, como você deve ter visto no outro vídeo, no nível 2 nós podemos mandar Reiki à distância, certo? Para outra casa, para outro bairro, para outra cidade, para outro estado, para outro país, para outro planeta, para o passado, para o presente e para o futuro. Então, nosso sistema de energia de Reiki, nosso sistema de energia é adaptado para a energia do Reiki fluir à distância. Até o nível 1, o Reiki não tem que tocar. Nível 2, já pode ir à distância. E a principal técnica que nós temos é a técnica da redução. O nome é sugestivo, né? Lembra bastante o que é a técnica. A gente reduz uma pessoa, a gente reduz uma situação, a gente reduz um lugar, um objeto, um animal, o que você imaginar, o que for o objetivo do seu envio de Reiki. Você reduz tudo aquilo para que caiba entre as suas mãos. Certo? As mãos de reikiano a gente ainda usa a conchinha, né, do nível 1. Então a gente coloca assim, pode ficar um pouco mais assim, pode ficar um pouco mais distante, pode apoiar os cotovelos na mesa, tranquilamente, pode apoiar os cotovelos próximo ao corpo e ficar com as mãos próximo ao cardíaco. Tá? Conforme for mais confortável e conveniente para você. No começo do Reiki, no nível 2, leva mais tempo. A gente fica em torno de 5, 10, 15 minutos enviando o Reiki. Com o passar do tempo, esse tempo reduz. À medida que a gente adquire mais habilidade, adquire mais confiança, adquire mais tranquilidade, esse tempo às vezes diminui um pouco. Mas em média, 5 a 10 minutos, assim, é um intervalo, não é nenhuma média, é um intervalo, né? Intervalo de tempo, 5 a 10 minutos de envio de Reiki à distância. Tá? Então, você reduz a situação e ela fica entre as suas mãos. E nós ficamos com a mão assim, enviando o Reiki. Ok? No final, é uma prática minha, não é algo assim muito comum, talvez, entre os reikianos. Eu abro as mãos e assopro aquele resto de energia para que ele vá embora. Certo? E logo depois, é importantíssimo, lave suas mãos. Para quê? Para quebrar essa sintonia, para se desconectar da pessoa. É uma prática muito recomendável lavar as mãos após a técnica da redução. Certo? Alguns detalhes da técnica. Os símbolos e o tipo de imagem, né? O tipo de situação que a gente vai imaginar entre as nossas mãos. Então vamos lá. Os símbolos durante o envio à distância. Tem pessoas que gostam e ensinam que os símbolos sejam traçados antes. E depois a gente começa o envio. Certo? Eu recomendo que no começo você faça isso. Traça os símbolos no ar antes, todos eles. Shokurei, Honsha Seishonin e Seiriki. Troquei, né? Shokurei, Seiriki, Honsha Seishonin. Certo? Traça os símbolos antes e depois faça o envio. Mas você pode fazer durante a aplicação. Certo? Então você está ali aplicando e veio na sua cabeça, veio uma intuição, veio a palavra, né, o nome do símbolo, ou veio a imagem do símbolo na sua mente. O que você faz? Você para um pouquinho, traça o símbolo e volta a aplicar, como se você empurrasse o símbolo para aquela situação. A imagem que você reduziu, a pessoa que você reduziu vai continuar ali, sem problema nenhum. Se você tira a mão um pouquinho, não vai afetar em nada. E você está agregando com mais intensidade aquele símbolo. Tá? Com mais intensidade.
Então, no começo, você traça todos os símbolos antes, traça o símbolo no ar, fala o nome dele 3 vezes e começa a aplicação. A partir do momento que você coloca as mãos, você começa a imaginar, reduzir o objeto do seu envio do reiki, pequenininho entre suas mãos, certo? Se é uma pessoa, você imagina a pessoa. Se é uma casa, um animal, um carro, uma moto, um terreno, uma situação que ocorreu. Tudo isso você imagina entre as suas mãos, ok? E vai ficar. Quanto mais tempo você manter aquela imagem, melhor. Mais sintonia você vai ter com o objetivo do reiki, ok? Alguns detalhes. Treine antes essa visualização. Vou mandar reiki para o meu filho. Imagine na sua mente o seu filho, imagine ele com a roupa que ele gosta, ou ele sentado, ou ele dirigindo, ou ele dormindo. Imagine, lembre das situações que você tem dele ou dela, lembre antes. E depois você usa aquela imagem. Vai ficar um pouquinho mais fácil, certo? Essa visualização ela exige prática. Você tem que praticar, até que a sua mente se conecta com esse tipo de coisa, com esse tipo de atividade, e fica muito simples de você enviar à distância pela redução, certo? Procure sempre usar imagens positivas. Digamos que um amigo seu sofreu um acidente. Não adianta você mandar um reiki, adianta, mas a gente pode otimizar o processo, tá? Não adianta imaginar a pessoa deitada na maca, sofrendo, ou sendo operada, ou sangrando. Não. Imagine a pessoa deitada, porque ela vai estar doente, deitada no hospital, por exemplo. Imagine ela deitada, mas imagine ela simplesmente deitada. Apenas isso. Esqueça aqueles detalhes terríveis da coisa. Você vai mandar para um cachorrinho que sofreu um acidente. Não imagine o cachorrinho sofrendo acidente, sofrendo, ganhando alguma coisa ruim. Não. Imagine o cachorrinho nas suas mãos, feliz, contente, saltitante, correndo, brincando com uma bolinha, alguma coisa assim. Então, use imagens boas. Isso ajuda a nossa mente, nosso subconsciente a trabalhar com essa questão. Isso não deixa nós nos conectarmos com situações negativas e coisas negativas que estejam ocorrendo. Certo? Você vai mandar reiki para uma pessoa que está com um problema sério de saúde. Imagine entre as suas mãos a pessoa saudável, andando, brincando, correndo, sorrindo. Faça isso. Faça um esforço para se conectar com essa positividade, com essa coisa boa. Tá? Isso não tem muito a ver com o reiki. O reiki vai para a pessoa de qualquer jeito. Mas tem muito a ver com a nossa mente e com essa conexão que nós estabelecemos com esse alvo de reiki. Tá? Ajuda a gente a lidar melhor com isso. Então a gente vai imaginar. Se, por exemplo, nós temos que tomar um cuidado quando você pega, por exemplo, uma situação de 3, 4 pessoas. O reikiano nível 2 não pode mandar reiki para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Nós não temos essa habilidade ainda. Isso só vai estar disponível lá no nível 3, que é o reiki para grupos. Então, por exemplo, você vai mandar reiki para sua família. Sua família está numa crise, você está longe e o pessoal está precisando do reiki. Não adianta você imaginar entre as suas mãos toda a sua família entre as suas mãos. Não. Você imagina para um filho, para uma filha, para um marido, para um sobrinho, para o tio, para a tia, para a avó, para a avó, para a mãe, para o pai. Um de cada vez. Certo? Esse é um cuidado muito interessante, porque às vezes a gente lembra de uma situação que a gente quer mandar reiki à distância, e são 3, 4 pessoas envolvidas, a gente imagina aquela situação no meio das nossas mãos, 3, 4 pessoas todas recebendo reiki. Não vai funcionar direito. Você vai se desgastar, você vai estar enviando o seu ki e não reiki para aquela situação. Então, em certas situações,
exigem um cuidado especial da gente separar para uma pessoa, é para outra, é para outra, é para outra. Uma de cada vez. Faça um envio para uma, depois para outra, depois para outra. Certo? Então é um detalhe importante a ser observado. Não tentar mandar para toda a patota junto. Tá? Esse cuidado também é para quando a gente manda, às vezes, para uma casa, né, cheia de gente, cheia de pessoas. A gente começa a mandar ali para casa, legal, daqui a pouco tu lembra, fulano mora, Beltrano, Ciclano, todos estão morando lá, todos estão lá dentro. Daqui a pouco a gente está mandando reiki para todo mundo. Isso gasta nossa energia e o reiki não vai atender. Não no nível 2, tá? Então, tomem esse cuidado quando reduzirem a situação. Quando mandarem para o futuro, a mesma coisa. Você mandar para alguém no futuro, ou para uma situação que vai ocorrer no futuro, então você vai visualizar entre as suas mãos aquela situação ocorrendo. Ou aquela situação que ocorreu no passado. Por exemplo, você teve uma discussão com seu pai, lá quando você tinha 12 anos, e aquilo foi muito marcante para você ainda. Hoje, depois de 20, 30 anos, você lembra daquilo, e aquilo aparece na sua cabeça muito nítido. Você pode mandar reiki para você mesmo, e você pode mandar reiki para o seu pai. Certo? Ou você pode mandar reiki para a situação sem pensar nas pessoas, na situação. Naquele encontro, naquela energia que ficou, naquela tristeza que ficou. A gente pode mandar para essas situações. Mas a gente descarta um pouquinho as pessoas e se concentra na situação. Certo? Tem uma diferença bem sutil. Digamos que você lembre de uma briga com seu pai quando você era jovem. Legal. Nós temos você brigando, nós temos seu pai brigando, nós temos a situação da briga. Você manda para você ou para o seu pai, ou você manda para a situação. Tá? Quando a gente se foca na situação, a gente não manda para as pessoas, porque aí seriam 2, 3 pessoas. Aí já foge da nossa capacidade de reiki. Certo? É uma diferença bem sutil e que pode ser trabalhada mentalmente. Um dos focos do trabalho do nível 2 do reiki é o mental. Né? É fortalecer esse nosso mental e estimular ele para usar o reiki corretamente. Ok? A questão dos símbolos, de novo, eu gosto muito de deixar em aberto essa situação. Então, eu começo o envio e depois eu vou usando os símbolos à medida que eles vêm na minha mente. Então, eu paro um pouquinho, traço eles, falo o nome deles e agrego eles à situação ou para a pessoa que está fazendo. No começo, eu traçava todos eles antes e traçava depois. Certo? Repetindo de novo, enfatizar. Está terminando o envio, respira fundo, leva o ar até lá embaixo na barriga, segura um pouquinho, abre as mãos e cuidem para não. Certo? Detalhe importante, né? Você está enviando, a energia está aqui, está fluindo e você inspira ela para depois respirar. Não. Você tem que estar com as mãos um pouquinho distantes. Você inspira o ar, não inspira a energia. Segura um pouquinho, abre as mãos e solta. Solta as mãos, abre e solta, manda para o universo, manda para o destino do reiki. Certo? Depois, agradece, faz uma reverência e você procura lavar as mãos logo na sequência. Certo? Um dos detalhes que a gente tem que ter bastante cuidado é para que o reiki não estimule muito essa conexão mental nossa, emocional com as situações, né? Ou com as pessoas. Vejamos, por exemplo, eu que trabalhei como terapeuta, faço muitos atendimentos à distância, internet. Se todas as pessoas para quem eu mando o reiki, eu vou me conectar com elas, o meu ki vai para o espaço rapidinho. Certo?
Então, eu estabeleço uma conexão na hora do envio, libero energia, lavo as mãos e encerro a conexão. Eu procuro, no começo eu ficava preocupado, eu ficava pensando, eu ficava, ligado nas pessoas. Então eu precisei aprender a me desconectar realmente, permitir que vá o reiki e que não vá o meu ki, para que não me prejudique, para que não me desgaste. Então eu começo a confiar no reiki, começo a confiar nessa energia que vai à distância, que vai ajudar a pessoa, e simplesmente libero isso e deixo que cada um faça a sua parte. Se eu continuar pensando nas pessoas, nas situações, nas coisas, eu vou estar conectado com elas, não vai estar fluindo o reiki e eu vou estar me desgastando. Ok? Algumas pessoas são mais criteriosas e gostam de fazer um pedido de permissão antes do envio à distância. Eu diria que isso é aceitável, tá? E às vezes é recomendável. Por exemplo, se uma pessoa pede um reiki à distância para você, não há necessidade de você pedir permissão mental, ou verbal. Por quê? Porque a pessoa já pediu, já solicitou, certo? Mas, se você receber uma intuição de mandar um reiki para uma pessoa, ou você está conversando com a pessoa por telefone, por e-mail, por internet, e você percebe que a pessoa está ruim, não está passando um momento bom. Você quer mandar um reiki para auxiliar. Se você puder falar com ela e pedir a permissão, legal, tranquilo, já está resolvida a situação. Mas se você não pode falar com ela, ou se você não está muito confiante em enviar o reiki, ou não há uma abertura para se conversar sobre isso, mas você quer mandar um reiki, você é um reiki nível 2 e você sabe que aquilo vai ser importante. O que você vai fazer? Antes de enviar, você se conecta com o eu superior da pessoa, com a alma dela, com o espírito dela, e você faz um pedido de permissão. Então, por exemplo, se eu fosse mandar reiki, por exemplo, para minha mãe, eu iria pensar na minha mãe nesse momento. E, mãe, com a sua permissão, eu vou te enviar o reiki. Que ele vá até a senhora e seja benéfico e ajude no que você precisar. Pronto, faço o processo da técnica de rendição e envio o reiki. Certo? Às vezes isso precisa ser assim, mais ritualístico, mais... fugiu o termo agora. Uma coisa assim mais pronunciada, mais falada e tudo. Às vezes, mentalmente, eu já penso. Peço permissão ao eu superior do fulano para enviar o reiki. Sem nenhuma reverência, sem nada. Sem... Uma coisa rápida, mental, e faço o envio. Mas cada um tem a sua maneira de agir, sua maneira de pensar. Então, se vai pedir, você pode pedir de uma forma mais oficial, assim, mais certinha, tranquilamente. No final também, é interessante você agradecer a pessoa. Então, mandou energia, assoprou, terminou de enviar, agradeço ao eu superior do fulano de tal a oportunidade de mandar esse reiki, a oportunidade de compartilhar este momento. Pronto, aí levanta, vai lá e lava suas mãos para se desconectar. Certo? Reforço bastante essa questão da conexão. Uma coisa é você estar preocupado com a pessoa que está passando por um momento difícil, está passando por uma dificuldade ou algo assim. Outra coisa é uma tendência que nós temos de muitas vezes nos conectarmos com situações negativas e sofrer, ficar triste, se vitimizar e lembrar das nossas situações ruins. E a gente entra nesse círculo vicioso que é muito complicado. Desgasta demais a nossa energia. Treine para evitar isso. Você está enviando o reiki para uma pessoa que está precisando. Você envia o reiki e acabou. Não há nada melhor do que isso. O reiki vai até a pessoa e vai ajudar.
como ela precisa, da intensidade que ela precisa, da forma que ela precisa, tudo como ela precisa. É o melhor que nós podemos fazer como reikianos. Cortamos a sintonia. Certo? Isso não é um desleixo, não é uma coisa ruim, não é uma coisa assim, uma falta de educação, uma falta de preocupação, uma falta de amorosidade. Não. Isso é uma medida para que a gente não se desgaste com a coisa. No outro dia você liga, você pergunta, você demonstra interesse, né? Você demonstra amorosidade. Mas não adianta você ficar pensando naquele problema por muito tempo. Principalmente se você começar a enviar reiki à distância para as pessoas com mais frequência, para mais pessoas ainda. Então, treine e se acostume. Terminou o processo de envio à distância, você corta essa conexão e você permite que o reiki que fluiu atue sobre a pessoa. Uma outra questão durante o envio à distância, que é um fator de distração, é que você tem que se concentrar na pessoa. Você está enviando o reiki na situação, você está enviando o reiki no animalzinho, na casa, no carro, na situação do passado, na pessoa do passado, na pessoa que já morreu, ou a situação do futuro. Você tem que se concentrar nisso. É uma coisa interessante, porque aí você concentra a sua mente em visualizar a coisa, certo? E a gente, com esse processo de concentração na visualização, a gente deixa de fazer o quê? Como seria bom que a pessoa se curasse? Como seria bom que desse tudo certo? Como seria bom que fulano passasse nessa prova, tirasse 10 nesse exame? Então a gente deixa de usar o nosso ego, né? Deixa de usar o nosso ki. A gente fica concentrado na imagem e manter a imagem viva entre as nossas mãos, né? Vibrante ali, intensa, ativa, e a gente esquece esse lado que é uma coisa ruim, não é reiki. Toda vez que entrar a sua vontade, o seu desejo, não é reiki, é o seu próprio ki, a sua própria energia que você está usando, certo? Então, temos essa facilidade no envio, na técnica da redução, mas nós temos que cuidar, por quê? Porque se você permitir que a sua mente comece a devagar, a conexão que você criou, a imagem que você criou entre as suas mãos, ela vai começar a se esvanecer, você vai começar a se desconectar daquilo. Então é importante que nesses 5, 10 minutos que você vai passar ali com as mãos inconscientes, fazendo a técnica da redução, você esteja focado em reduzir realmente a imagem da pessoa, ou do lugar, da situação, entre as suas mãos. Só nisso. Observar, né? Se vier um símbolo do reiki, você vai traçar de novo, ou vai traçar mentalmente, mas fazer esta função e não se desconectar, não desviar o pensamento. Começou a desviar muito o pensamento, começou a pensar no futebol, começou a pensar na novela, começou a pensar nas coisas que tem para fazer, aquela imagem que você construiu mentalmente, ela começa a se desvanecer e o vínculo que você estabelece, vínculo energético com a pessoa, com esse objetivo do reiki, vai perdendo a força. Tá? E vai, com certeza, parando o seu reiki, que já não tem muita razão. Então é importante esse processo de conexão com a imagem que você reduziu ali entre as suas mãos, para que passe realmente reiki para a pessoa, ou para a situação, ou para o local. Certo? Então são alguns cuidados que nós temos que ter com a técnica da redução. Um outro cuidado muito interessante na técnica da redução é que a gente cansa. A gente fica com as mãos ali, depois fica preocupado, será que passou 5 minutos? Será que passou 10 minutos? Será que está bom? Será que não está bom? Isso desconecta a gente. Isso desliga essa conexão energética. A gente perde o foco da imagem que a gente está usando, né? E, às vezes, flui menos reiki do que poderia.
Então, é bom, por exemplo, você botar uma música para tocar e você sabe que a música dura 5 minutos. Legal, terminou a música, você sabe que pode parar o envio do reiki. Certo? Ou botar o relógio para despertar depois de 5, 10 minutos. E treinar também o envio, porque cansa, depois de algum tempo a gente cansa. Então você pode descer as mãos e botar as mãos perto do joelho, por exemplo, perto do abdômen, né? Sempre em conchinha, uma distância razoável, às vezes aumenta, às vezes diminui. Ok? Então tome cuidado com esse tempo de envio, porque ele é importante. Quanto mais tempo você ficar, mais reiki vai fluir. Mas a partir de um determinado momento já não adianta ficar com a mão. Ou seja, não adianta ficar com as mãos meia hora, às vezes o que precisa são só 5, 10, 15 minutos. Então o cansaço e essa concentração, essa preocupação de deixar o tempo, a gente tem que bolar uma forma de regular isso aí para nossa mente ficar tranquila. Então eu gosto muito de usar as músicas. Então eu sei que acabou a música, passou os 10, 15 minutos, ou eu boto a música para repetir 2, 3 vezes, e eu sei, repetir 2 vezes, deu tempo, já está suficiente. Certo? Um outro aspecto também interessante nessa questão do envio à distância, na técnica da redução, é que você tem que tomar cuidado com as percepções. É muito comum surgirem percepções durante o envio à distância. Intuições, alguma coisa assim. Percepções físicas, às vezes, né? Às vezes as mãos começam a se atrair, se afastar. Às vezes uma mão começa a vibrar mais e a outra não. Às vezes uma das mãos se afasta e a outra não. Às vezes você sente o campo de energia da pessoa se ampliando e as suas mãos naturalmente vão se afastando. Às vezes você sente a energia se concentrando e as mãos vão se aproximando, certo? Todas essas percepções, o cuidado que nós temos que ter com elas é para não desviar a atenção da imagem que nós formamos. Tá? Para a gente não perder essa conexão, para a gente não perder essa ligação energética com o objetivo do reiki. Então, procure observar essas percepções para poder interpretar depois elas futuramente, mas ao mesmo tempo, não deixe que elas te desconectem do alvo do reiki. Senão, o envio à distância fica prejudicado e não tem utilidade nenhuma. Certo? Então, o tempo, essa questão da desconexão, essa questão das percepções, essas intuições que a gente recebe, né? São todas coisas que acontecem e que a gente precisa aprender a cuidar. Você vai lidar melhor com isso à medida que você for praticando. No começo a gente se desconecta mesmo, a gente tem que voltar a visualizar de novo, a firmar o pensamento, a se concentrar naquilo ali. E com o tempo a gente aprende a lidar com essas coisas que vão acontecendo, que vão, às vezes, nos desconectando do objeto. Certo? Outra questão. Interrupções. Você está lá enviando reiki à distância e toca no telefone. O que você vai fazer? Você vai parar o envio à distância e vai atender o telefone? Se você optar por isso, você não pode simplesmente sair correndo e vai atender o telefone. Certo? Você, então, finaliza o envio à distância e vai atender o telefone. Então, se afasta um pouquinho, respira, abre as mãos, lava as mãos e vai atender o telefone. Uma pessoa chamou, uma música tocou lá fora, alguma interrupção qualquer que possa ter ocorrido. Você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa escolher como que você vai lidar com isso. Quando eu estou fazendo envio à distância, eu não me preocupo com telefone, com campainha, com porta, com música, com pessoa chamando, não me interessa. A pessoa pode vir do meu lado e ficar falando que eu vou estar ali enviando o reiki à distância
e vou permanecer imóvel, concentrado, focado. Terminou o envio à distância, eu atendo a pessoa, eu atendo o telefone, eu abro a porta. É a minha postura. Você vai pensar, vai ter que pensar em como você vai agir com relação a isso, certo? Se por acaso você simplesmente parou o envio e saiu correndo para o telefone, ou a chaleira começou a chiar e se esqueceu, paciência. Você cancelou a conexão energética, você parou o envio do reiki abruptamente, mas não tem problema nenhum, tá? Não vai causar nenhum problema. Sério, grave. É claro que se isso for uma constante, você vai ter um dilema daqui a pouco, né? Uma questão moral, uma questão mental a ser trabalhada. Puxa, eu me ofereço para enviar reiki, e toda vez que eu começo a enviar reiki, acontece alguma coisa, eu interrompo e eu saio correndo. Poxa, tem um problema, né? Tem alguma coisa mal resolvida aí, interna sua, que precisa de atenção. Se você se compromete a fazer o envio do reiki à distância, você tem que cumprir aquilo. Você tem que criar o momento e disponibilizar os meios para que isso ocorra. Certo? Se por acaso você combina também um envio de reiki com a pessoa, que vai ser feito posteriormente. Então, por exemplo, você está no trabalho e tem uma pessoa, um colega de trabalho com problema. Você vai lá, conversa com ele, coisa e tal, vamos fazer um reiki, vai ser bom para você. Mas agora não dá, né? A gente tem as coisas para fazer. Então tá. Mas quando chegar em casa, tu come alguma coisa, toma um banho, repousa ali, descansa um pouquinho e eu vou te enviar o reiki. Que horas fica bom? 22, 23 horas. 23 horas. Combinado. Cada um vai fazer o seu trabalho. Você termina o seu trabalho, vai para casa, coisa e tal, toma o seu banho, janta, vai ver novela, 10, 11 horas, meia-noite você vai dormir e babaus. Cadê o reiki que você ia enviar? Então, a gente precisa ter cuidado com essas questões. Se nós nos comprometemos a enviar, nós temos que cumprir o que nós nos comprometemos, certo? No começo é muito comum isso. A gente esquece mesmo. Porque a gente fala num determinado momento, a gente dá um ok, como se cancelasse o restante e acabou. Mas você precisa estabelecer uma forma de que isso não ocorra no futuro. E se isso ocorre com frequência, de novo, você tem que observar dentro de você se você quer realmente enviar uma reiki à distância, né? Se você está comprometido com essa ideia, se você está comprometido com a função que você está desempenhando como reikiano. E tentar descobrir quais são as razões que te levam a esquecer o envio à distância. Principalmente no envio à distância. Tá? Então, anota numa agendinha, coloca no caderninho, aciona o relógio do celular para o despertador do celular ali, para despertar em determinado horário, para você lembrar de fazer uma distância. Certo? Eu acho que eu puxei o assunto um pouquinho para o lado, mais do que devia, falando um pouquinho mais da envio à distância do que da técnica da redução. Mas ficou legal. Ficou um vídeo grande, mas ficou interessante. Não vale a pena recortar ele. Certo, pessoal? Era isto. Obrigado a todos. Até a próxima.